quantas pessoas no reino de Clover têm uma maldição? Olha aí, ó, a mãe da Noelle, do Nozel, dos Silva, né, a Acia Silva, tinha essa maldição, ela morreu por conta de um demônio. A gente vê algo parecido também com a Charlotte Roselay, ainda bem que ela tá viva, mas outros personagens podem ser alvo de maldição, né? O Henry, da Black Bull, a gente já sabe que ele é, a Charlotte Roselay indicou pro Yami. E podemos ter outros. Quem sabe o Damnation? Daí, essa mega autoridade que ele impõe em si mesmo para ele poder executar o júri, juiz, executor do reino de Clover. Vamos analisar esse capítulo e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Somos 32 mil no Instagram, 18 mil no Twitter. Muito obrigado, viu? As coisas acontecem por lá também. A galera tá pirando nos stories, né? Que eu tô fazendo lá, usando os filtros. Mas bom, dá o like aí também, se inscreve no canal e vamos lá. O nome desse capítulo 222 é uma conversa apenas para esse lugar. É bem a temática. É o que a Dorothy Unsworth explica pra Noelle. E por falar na Dorothy, ela tá na capinha colorida com a sua Mucharna. É o Pokémon da 5ª geração dela, né? E também foi revelada a capinha do volume 22. Essa capinha aí é o grande clímax do embate contra o demônio no Palácio das Sombras. E tá lá na capa o Urist e o Lumière. Que capa, hein, galera? Não vejo a hora que chega aqui pela Panini. No começo do capítulo a gente vê a Dorothy limpando uns escombros lá. A galera agradecendo a ela. E chega a Noelle questionando sobre a mãe. Não, porque a minha mãe... Mas a minha mãe... Não pode falar, menina. A Noelle não pode falar realmente porque ela pode ser vítima da maldição. É muito doido perceber isso, né, galera? O Nozel, ele falou alguns detalhes sobre a maldição, indicando pra Noelle procurar a Dorothy, mas eu acredito até que ele falou detalhes demais. Imagina se a Noelle morre de pronto. Será que se a Noelle falar sobre a maldição, ela morre na hora? Ou algo pode acontecer a ela no futuro? Sei que as duas vão pro mundo da Dorothy Unsworth, aquele mundo de sonhos, o mundo regido pelos pensamentos dessa capitã da Pavão Coral. É absurdão, hein, galera? A gente percebeu um tanto da mecânica da magia da Dorothy na luta contra os elfos ainda. Foi uma das últimas lutas antes do Palácio das Sombras. E a gente vê que a Dorothy realmente limpou bastante dos escombros que estavam lá no reino de Clover depois de toda essa batalha. E eu fico muito impressionado com a dimensão do poder dela, pô. É todo um mundo paralelo regido pelos pensamentos dela. Isso é muito apelão e a Noelle observa isso muito bem. E aí aparece uma ilusão do Asta. Muito bom, o Asta meio galanteador, dizendo que a Noelle tá fofinha, ela joga o Asta longe, velho. É muito bom. E aí a Dorothy fala que aquele é o garoto dos sonhos da Noelle. Ela, que papo é esse? A Noelle sempre negando, né? Isso que todo mundo já sabe. Mas olha só, galera, a Dorothy nesse momento, ela não chamou o Asta. Quero fazer o Asta aparecer pra Noelle. Eu acredito que a Dorothy, ela pensa mais no tema, de uma maneira geral. Quero criar uma ilusão do garoto que a Noelle gosta. Aí aparece o Asta, certo? Eu acho que a Dorothy, ela não é tão apelona assim pra também saber dos quereres dos personagens que vão parar naquela dimensão. Se for contra inimigo, tá de boa, né? Daí vem uma ilusão do Nozel e a verdade, que a Acia Silva, a mãe da Noelle, a mãe do Nozel, da Nebra, do Sólido, ela morreu, a Acia Silva, por culpa de um demônio. E vejam só o que restou pro Nozel, porque o cara, ele não podia falar sobre isso pros seus irmãozinhos, pô. Ele tinha que ficar em silêncio, porque senão ele morria. E claro que ele queria servir ao reino de Clover. Então é doido você perceber que tem uma magia que ao falar ela já se ativa e ela causa sua morte. É uma maldição muito poderosa, no caso é uma magia proibida, né? Só que aquela magia só funciona no mundo real. E por isso que essa dimensão da Dorothy é o único lugar a salvo para elas conversarem. É bem bonitinho que o Nozel, que tava por ali, né, que apareceu, ele fica bem carinhoso, porque é uma ilusão
que tá sendo moldada pela imaginação da Noelle. Então isso mostra os quereres dela, né? Pô, ela queria que o irmão fosse mais afetuoso, mas ela tá ganhando isso com o tempo, né? O Nozel hoje respeita muito a Noelle e ela era deixada de lado, né? Agora, se o Nozel sabia disso, da maldição, por que ele jogou a culpa na Noelle? Saca? Fica um pouco incongruente. Eu queria muito ouvir vocês aí nos comentários. Parece que o Yuki Tabata, o autor de Black Clover, criou essa história dos demônios agora, e aí ele não conseguiu encaixar muito bem. Porque se o Nozel sabe que é um demônio o tempo todo, é por isso que ele estava calado, porque ele tratou a Noelle desse jeito também. Não era pra jogar a culpa nela, era pra jogar a culpa no demônio, desde o começo, né? E aí isso estraga um pouco, ao meu ver, esse desenvolvimento do Nozel. Mas eu quero ver como ficou a ligação que vocês fizeram aí, a percepção de vocês sobre essas informações. E aí a Dorothy começa a falar umas revelações sobre os demônios, né? Tipo, são informações básicas, mas que também revelam algumas coisas. Em primeiro lugar, se nada de irregular acontecer, os demônios não podem entrar no mundo real. Em segundo lugar, cavaleiros mágicos começaram a usar a magia proibida, fazendo uns contratos, sempre em troca de algo. Então, tipo, esses contratos, esse uso de magia proibida que abriu o portal. A gente já sabia disso. Mas aí que vem umas revelações, ó. Que essas magias proibidas perturbam o mundo natural e que os demônios agora estão voltando aos pouquinhos. Isso dos demônios estarem voltando aos pouquinhos a gente não sabia. Claro, um grande exemplo é esse demônio que causou todo esse mega arco de Battle Shonen frenético. Mas agora outros demônios estão voltando. E a gente viu o poder de um, galera. É isso que a gente sempre imaginava. Imagina vários desse que apareceu aí, né? E aí o capítulo se encerra com a Dorothy falando o nome do demônio que matou a mãe da Noelle, Megícola. Legal, né? Não diz nada pra gente, mas é interessante a gente ouvir o nome de um dos demônios. A gente não tem o nome daquele demônio que foi eliminado pela aliança, né? Duriste, Lumière, Asta, Yami, Yuno, lá no Palácio das Sombras. Mas a gente já tem desse demônio que matou a mãe da Noelle. E esse tá vivo, né? O Megícola. O que foi derrotado foi apenas um lá no Palácio das Sombras. E aí, ó, a gente vai vendo esse grupo dos demônios ser desenvolvido. De repente aparece aí os 9 demônios supremos. Sempre tem um time com um número, né? Os 7 demônios. Então isso pode rolar, galera. Eu tô ansioso. É um capítulo curto, com poucas informações, mas que deixa a gente mais atiçado pro próximo. Eu quero saber a opinião de vocês. Lembra que hoje tem live às 20 horas aqui no All Blue. E até a próxima!